O salmista Davi, na conclusão do Salmo 27, nos ensina sobre a importância de termos comprometimento com Deus. Esse é o nosso estudo de número 714 e você é muito bem-vindo a mais este estudo aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar e nós veremos sobre a conclusão do Salmo 27 logo após a nossa vinheta. É bom aprendermos através dos homens da Bíblia, homens que assumiram compromisso com Deus, homens que gostavam de estar na presença de Deus e se esforçavam para cumprir o compromisso que eles tinham assumido com Deus. Nosso tema é compromisso com Deus. Salmo 27, conclusão. Nosso texto base está no Salmo 27, que é do verso 8 ao verso 14. Esta é a conclusão de uma série de estudos do livro de Salmo número 27 que nós fizemos. Eu espero que o Senhor tenha te abençoado através destes estudos, porque eu fui muito abençoada e que nós possamos cada vez crescer mais e mais através da palavra gloriosa do Senhor. Não sabemos em que situação Davi escreveu o Salmo, mas percebemos que é muito claro no Salmo 27 a confiança inabalável dele no Senhor, a certeza que ele tinha da vitória, o compromisso dele com Deus, a gratidão dele ao Senhor e o motivo porque ele não precisava temer. No versículo 8, então, Davi relata o compromisso dele em buscar ao Senhor. Compromisso é uma obrigação assumida por uma ou diversas partes, é um comprometimento, é uma promessa, é um acordo e é um pacto. Vamos no Salmo 27, verso 8, para nós vermos o que ele disse. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Só que buscar é esforçar-se para achar ou descobrir algo ou alguém, é examinar minuciosamente, é investigar, é pesquisar, é esquadrinhar. Toda busca exige um esforço. Na primeira parte do verso 8, Davi, ele mostra um convite de Deus ao ser humano. Vamos conferir novamente Salmo 27, o verso 8, a parte A, que é a parte inicial que fala assim, quando tu disseste buscai o meu rosto. É um convite e esse convite é visto várias vezes nas escrituras, porque o salmista nos convida a buscar, a procurar ao Senhor. Vamos ver, por exemplo, no Salmo 105, verso 4, que diz: procurai o Senhor e seu poder, buscai sempre a sua face. É importante você buscar ao Senhor, mas não é só quando você precisa de uma bênção, quando você precisa de um livramento, quando você precisa de um milagre. É muito gostoso você buscar o Senhor, mas é constantemente, é sempre. Isaías 55, verso 6 fala assim: procurai a Yahvé enquanto é possível encontrá-lo, invocai-o enquanto está próximo. Olha que interessante, procurar a Yahvé é buscar ao Senhor, buscai-o, procurai ao Senhor, é o convite do Senhor para nós. E olha o que ele diz mais adiante: enquanto é possível encontrá-lo, já é algo para chamar a tua atenção. É um alerta para nós. Hoje é o tempo que nós buscamos e nós encontramos. Hoje é o tempo da salvação. É o tempo de acharmos graça aos olhos do nosso Deus. Invocai-o enquanto está próximo. E realmente o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. O Senhor está próximo daqueles que o buscam. Buscamos a Deus em oração e ele nos dá atenção. Jeremias capítulo 29, verso 12. Então me invocareis e chegareis a mim para orar e eu vos darei toda a atenção. Eu acho muito tremendo entender que eu tenho um Deus que é o Criador dos céus e da terra, que é o Criador de todas as coisas, que sustenta o universo, mas quando nós o buscamos, ele nos dá
olha como Jeremias fala, ele nos dá toda a atenção, não é porque nós merecemos, não, é porque o Senhor é bom, é porque a graça dele, que é o favor que nós não merecemos, ele nos dá, ele nos abençoa, ele nos dá salvação. Quando buscamos ao Senhor, sabe o que o Senhor faz? Ele se deixa encontrar. Jeremias capítulo 29, verso 13 e verso 14 diz assim: vós me buscareis e me encontrareis. Mas olha a condição: quando me buscardes de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor. E o Senhor, ele fala, quando você me buscar de todo o teu coração, eu vou deixar você me encontrar. Eu vou me mostrar para você. E buscar ao Senhor é uma demonstração de fé, uma demonstração de arrependimento, uma demonstração de reconhecimento de uma necessidade que estamos passando, mas também uma demonstração de que estamos vivendo sob o senhorio de Jesus e que somos dependentes dele, pois sem ele a Bíblia fala que nada nós podemos fazer. Já na segunda parte do verso 8, Davi, o que ele faz? Ele aceita o convite do Senhor, ele faz um pacto, ele se compromete com Deus. Vamos conferir Salmo 27, verso 8, a parte B. O meu coração disse a ti, olha o compromisso que ele fez com Deus, o pacto que ele fez com Deus. O teu rosto, Senhor, eu buscarei. Não é lindo você ver pessoas fazendo um compromisso com Deus e buscando? E a Bíblia mostra as falhas de Davi, mas a Bíblia mostra que Davi era um homem que se arrependia e foi um homem segundo o coração de Deus. Tem outra versão desse 27, verso 8, que Davi fala assim: a minha alma anela pela presença de Deus. A minha alma deseja a presença de Deus, que possamos ter esse mesmo desejo que Davi tinha. Salmo 63, verso 1 fala assim: ó Eterno, tu és o meu Deus e a ti eu busco de dia e noite. A minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anela pelo refrigério da tua presença numa terra árida, exausta e sem água, como se estivesse num deserto. E o salmista fala: a minha alma tem sede de ti, ela anela pela tua presença, ela deseja a tua presença. Em muitos salmos, Davi mostra que ele buscava ao Senhor, mas ele buscava ao Senhor com coração sincero, muitas vezes com coração quebrantado. Vamos ver o salmista no Salmo 119, verso 58, ele fala assim: de todo o coração suplico o teu favor, sê-me propício de acordo com a tua promessa. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso, que quando nós pedimos ao Senhor a graça dele, o favor dele, nós encontramos um Deus poderoso para nos ajudar, um Deus misericordioso que nos dá atenção. E o compromisso que Davi fez com o Senhor foi algo que ele buscou alcançar. Ele teve alguns deslizes, sim, mas ele procurou sempre viver nesse comprometimento, buscando ao Senhor com um coração sincero, com desejo verdadeiro. Deuteronômio capítulo 4, verso 29, olha o que está escrito: de lá então vais procurar Yahvé teu Deus e o encontrarás se o buscares com todo o teu coração e com toda a tua alma. Quando você busca o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma, com sinceridade, com desejo verdadeiro, você pode estar orando no quarto, pode estar orando na cozinha, pode estar orando na igreja, pode estar orando na rua, porque o Senhor se deixa encontrar. Já no versículo 9, Davi ele suplica para o Senhor não se afastar dele. Salmo 27, verso 9, que diz: não ocultes de mim a tua face, não me afastes de ti em ira.
Tu tens sido meu advogado, não me negues tua ajuda, nem teu amparo, ó Deus, meu Salvador. Olha como Davi mostrava que dependia de Deus, ele dependia de Deus em tudo, porque caminhando com Deus é certeza de vitória. E Davi fala, tu tens sido meu advogado, porque muitos são os opositores, muitos são as pessoas que se levantam contra mim. Mas Davi, ele mostrava também o quanto ele desejava a presença de Deus no Salmo 51, verso 11, que diz: não me afastes da tua presença, nem tires de mim teu Santo Espírito. Como é bom valorizarmos a presença de Deus e vivermos andando, caminhando na presença do Senhor. No verso 10, Davi fala que mesmo que falte o amor primário, que é o amor da mãe ou o amor do pai, o amparo dos seus pais, ele sabia que Deus não o rejeitaria, mas ao contrário, Deus o acolheria. Vamos conferir? Salmo 27, verso 10. Não me negues tua ajuda, nem teu amparo, ó Deus, meu Salvador. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Porque pode acontecer do pai e da mãe abandonar o filho, principalmente nos dias de hoje, que nós vemos que é muito, infelizmente, muito normal. Quando fala o Senhor me acolherá, sabe o que Davi está falando? O Senhor vai me oferecer o refúgio, vai me oferecer proteção, vai me oferecer conforto físico. O Senhor vai me amparar, o Senhor vai me abrigar. Que gostoso saber que este é o nosso Deus, um Deus que ampara os seus. Davi, ele tinha certeza que Deus agia, mas Deus agia como um bom pastor. E o profeta Isaías confirma isso, em Isaías capítulo 40, verso 11, que diz: como bom pastor, ele cuida do seu rebanho, nos próprios braços ajunta os cordeirinhos e os conduz no colo. Olha que tremendo! É interessante a gente ver o cuidado de Deus com as suas ovelhas. E no caso, quando o profeta Isaías fala que ele guia com todo o cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias, porque elas estão mais pesadas, elas estão cheias de leite, então não é o mesmo passo daquelas ovelhinhas que estão pulando, que estão saltando, que estão num momento mais tranquilo. Ainda Isaías, ele fala que o Senhor, ele não rejeita, ele não despreza. Isaías 49, verso 15, que diz: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Então, como fica uma pergunta, é porque pode ter sim, mas olha a resposta. Contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. É o Senhor falando, ainda que uma mãe se esqueça do filho que ela amamentou, do filho que ela cria, o Senhor, ele não se esquece de você. Em nenhum momento da tua vida você caminha com Deus, Deus caminha com você. Você anda com Deus, Deus anda contigo. Já no versículo 11, o salmista pede para Deus ensinar a ele o caminho da salvação, o caminho que ele deveria andar, um caminho de obediência, um caminho que agrada a Deus. Salmo 27, verso 11, ensina-me o teu caminho, Senhor, guia-me pela vereda dos justos e protege-me dos que me perseguem. Olha que oração linda, ensinar, guiar, conduzir, proteger. Olha o que Davi pede, porque ele sabe que Deus está dando atenção a ele. É impressionante que a gente vê que existem inimigos que armam ciladas, que armam redes, mas nós precisamos saber, assim como Davi, que nós temos um Deus que conduz, que nós temos um Deus que nos guarda, que nós temos um Deus que aplana o nosso caminho. Salmo 5, verso 8 diz assim: conduze-me, ó Senhor, na tua justiça por causa dos que me espreitam, aplane na minha frente o teu caminho.
É uma oração que nós podemos e que nós precisamos fazer, pedir sempre para o Senhor: me ensina o que eu devo fazer, a Ti obedecer, me conduza, Senhor, na Tua justiça. E essas pessoas que se levantam contra mim, Senhor, tem misericórdia de mim, sabe por quê? Porque o Senhor vê todas as coisas. O dia de amanhã, o Senhor vê, o Senhor sabe o que vai acontecer. Por isso que nós colocamos a nossa vida nas mãos dele, assim como Davi fazia. Salmo 25, verso 4 diz: faze-me conhecer, ó Senhor, os teus caminhos, ensina-me a trilhar a tua vereda. Você se lembra por que o rei Saul foi rejeitado por Deus? Porque ele desobedeceu. Ele não queria fazer o que Deus mandou ele fazer através de Samuel, e ele ainda fez pior. Ele ainda fez sacrifício ao Senhor, coisas que somente Samuel poderia fazer, o sacerdote poderia fazer. E Davi, ele sabia disso. Ele sabia o motivo de Saul ter sido rejeitado. Ele não queria desobedecer às ordens de Deus. Ele queria andar na orientação de Deus. No versículo 12, o salmista fala que seus inimigos, que os inimigos dele eram ferozes. E o que ele faz? Ele suplica para Deus não o entregar na mão dos inimigos. Ele sabia quem eram os inimigos dele. E aí a gente vê que Deus, ele é tão tremendo, Deus, ele é tão misericordioso, que ele cuida dos seus. Aí, Salmo 27, verso 12, nós vemos o que ele fala: não me entregues ao apetite dos meus adversários, pois são caluniadores e se levantam contra mim, bufando crueldade. Eu gosto muito desta versão, porque Davi mostra que os inimigos dele era perigoso, mas ele não ignorava os inimigos dele, não. E quem lutava por ele era o Senhor. Quem ajudava ele a vencer a batalha era o Senhor. A confiança de Davi em Deus era muito grande. A esperança de Davi que Deus faria justiça era algo que o motivava, porque ele sabia que Deus não entregaria ele aos inimigos. Salmo 41, verso 2, olha o que fala: o Senhor o protegerá e preservará sua vida, ele o fará feliz na terra e não o entregará à sanha dos seus inimigos, aos desejos dos seus inimigos. Já no verso 13, o que o salmista está nos mostrando? Ele está nos ensinando que a bondade do Senhor não era ele, não era o quem ele era, mas era sim pela bondade do Senhor, por causa da bondade do Senhor, que ele estaria vendo, mesmo os inimigos dele se levantando contra ele, ele estaria vendo que a bondade do Senhor não deixaria ele desesperar. Os inimigos poderiam ser cruéis, mas ele era sustentado pela bondade do Senhor. Vamos conferir Salmo 27, verso 13. Eles me fariam desesperar. Por quê? Desesperar é o contrário de confiança, é o contrário de esperar. Se não for a minha fé perseverante. Por isso que Davi, ele tinha um caminhar constante com Deus. E a fé dele perseverante era que ele veria, ele viveria para ver a bondade do Senhor. Os inimigos realmente, eles eram cruéis, mas a fé inabalável de Davi no Senhor lhe dava segurança que, independente das guerras, das situações conflituosas, ele teria vitória em Deus. Davi já tinha experimentado muitas vezes livramentos do Senhor e ele buscava sempre refúgio no Senhor. Salmo 31, verso 19, imensa é a misericórdia que destinas àqueles que te temem e que à vista de todos dispensas aos que em ti buscam refúgio. É como se Davi falasse: quem busca refúgio em ti, o Senhor não rejeita, não põe para fora. Ao contrário, o Senhor acolhe, o Senhor dispensa a tua misericórdia para aqueles que te temem. Davi, ele conclui este salmo chamando a atenção dele para que ele sempre confie no Senhor, para que ele sempre dependa do Senhor, porque era no Senhor que Davi se fortalecia. No Senhor tem força e tem poder, tem fortalecimento e tem esperança. Salmo 27, verso 14, que diz: confia, pois, no Senhor, assim
fortalecerás teu coração por depositares somente, no Senhor toda a tua esperança. Quantas pessoas depositam no homem, quantas pessoas depositam num Deus, quantas pessoas dividem entre Deus e outras coisas a esperança dele. Mas Davi, ele ensina que devemos depositar somente no Senhor toda a nossa esperança. E tem outra versão que fala assim, espera no Senhor, anima-te, Ele fortalecerá o teu coração, espera pois no Senhor. Davi convida para confiar no Senhor, para esperar no Senhor, para se fortalecer no Senhor. Muitas vezes, devido às batalhas, devido às guerras, devido às dificuldades, devido aos inimigos serem cruéis, serem perigosos, Davi até podia ficar um pouco ansioso, mas ele tentava sempre depositar no Senhor toda a confiança, toda a esperança, e ele sabia que Deus dava vitória a ele. Eu vou concluir este salmo com o conselho do rei Davi, mas no Salmo 31, verso 24, olha o que ele diz: sede fortes e corajosos, Ele fortalecerá o vosso ser, vós todos os que confiam e esperam no Senhor. Que o nosso bondoso Mestre Jesus, Ele venha te ensinar, Ele venha te ajudar, Ele venha te conduzir, que você seja forte, que você seja corajoso diante das adversidades, sabendo com esperança e com certeza que é o Senhor que te dará a vitória. Se você gostou desse vídeo, se este vídeo te edificou, faça seus comentários, compartilhe ele nas redes sociais, deixe seu like e caso ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar, se inscreva, que o nosso bondoso Mestre te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.